Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestido, Flores da Primavera, em comemoração à primavera que se iniciou essa semana. Esse vestido tem dois diferenciais que são bem bacanas. O primeiro dele é o tipo de amarração aqui na pala, que é feita com azelhas e vocês vão ver no decorrer do vídeo. Uma gracinha e super fácil. O segundo diferencial é o tecido. Este tecido é desenho meu, então vocês não vão encontrar essa estampa à venda, é criação minha, que eu fiz especialmente para fazer esse vídeo de começo de primavera. O molde é fornecido gratuitamente em vários tamanhos e pode ser encontrado na descrição do vídeo. Da mesma forma, todos os demais links para as páginas Dona Fada vocês podem encontrar também na descrição do vídeo, bem como o número do nosso WhatsApp. Gostando, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para divulgar o canal e possibilitar que nós possamos continuar a fazer o nosso trabalho de distribuição gratuita de moldes, como já fazemos há cerca de 3 anos. Vamos começar então? O que nós vamos usar? Nós vamos cortar a saia, os dois painéis da saia, com as medidas que estão indicadas no molde. Então eu cortei aqui 1, 2, frente e costas. E vamos cortar costas e frente da blusa, da palhinha do vestido. Aqui está forro e tecido principal da frente, que nós vamos cortar na dobra do tecido. E as costas também, tecido principal e forro, que será cortado então 2 vezes no tecido principal e 2 no forro. E nós vamos começar costurando as palas. Nós vamos fechar primeiramente a parte de cava e decote da frente e das costas. E depois nós vamos uni-las pelas laterais. Então nós começaremos fechando a frente. Aqui na frente nós vamos colocar a alcinha por onde passará a fita que dá o lacinho que vocês viram na inicial. Então eu fiz um rolotezinho aqui do mesmo tecido do vestido. As alcinhas eu fiz em fita de cetim porque eu não tinha mais tecido para fazer nem rolotezinho. Então eu já fiz em fita de cetim. Vocês podem usar a fita que, como vocês viram, fica uma gracinha. Mas para fazer a alcinha onde a fita vai passar, eu sugiro que seja feita em tecido. Ela dá uma sustentabilidade melhor. Então nós vamos escolher o tamanho que nós queremos essa alcinha para poder fazer os passantes da fita. O tamanho dessa alcinha vocês podem escolher no tamanho que vocês acharem melhor. Vocês vejam aqui o seguinte, isso seria a frente, isso daqui as costas. Se eu quiser dar um lacinho aqui mais próximo do ombro das costas, eu vou fazer um passantinho maior. Se eu quiser dar um lacinho mais próximo da frente, eu vou fazer um passante menor. Se você for fazer o passante maior, eu sugiro que faça com fita fina, porque fica melhor neste caso do que com o tecido, o rolotê de tecido, que é mais grosso. Ou você faz com o rolotê, mas coloca apenas um passante e não 2, como nós estamos colocando nesse modelo. Então eu vou escolher o tamanho dos meus passantes, eu vou fazer aqui 4, porque são 2 para um lado e 2 para o outro lado. Cortei 2, divido ao meio e corto para formar os 4. Depois de cortados 4, nós vamos alfinetar aqui no tecido principal. Então nós pegamos, vamos colocar a 1 centímetro da margem aqui da nossa cava, porque ainda nós temos a margem de costura, certo? Alfinetamos uma parte, viramos, alfinetamos a outra parte.
Pegamos o segundo e faremos a mesma coisa. Observem que ele está para baixo, para dentro da pala. Colocamos ao lado do primeiro, alfinetamos, viramos, mantendo os dois do mesmo tamanho. E alfinetamos aqui o segundo. A mesma coisa nós faremos desse lado. Depois disso, nós passaremos uma costurinha segurando os dois passantes. Passada essa costura e segurando os dois daqui e os dois daqui, nós colocaremos o forro por sobre o tecido principal e vamos costurar cava, a parte do decote e a cava novamente. Na parte das costas, antes de nós costurarmos cava, ombro, decote e centro das costas, nós vamos colocar as tirinhas que darão o laço na frente. Eu escolhi aqui uma tirinha de tecido, se não me engano, com 2 centímetros. Na verdade, eu não escolhi, eu peguei o que eu tinha em casa. Nós vamos colocar a nossa, se você estiver usando cetim com um lado só, o lado brilhoso, que é o lado direito, você vai colocar voltado para o tecido principal. Lembrando sempre, nós temos 1 centímetro de margem de costura de um lado, 1 centímetro de margem de costura do outro. Então, nós temos que colocar a tira desse centímetro para dentro. Eu estou dizendo isso porque você pode usar uma tirinha mais fina ou uma tirinha mais larga. Se estiver usando uma tirinha mais larga, você faça o que eu estou fazendo aqui. Sobreponha uma à outra, para manter 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Se você estiver usando uma tirinha mais fininha, você coloque a tirinha 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Mas nunca deixe sobrar muito aqui, porque na hora que você for fazer o laço, se tiver sobrando muito no ombro, ele vai dar uma franzidinha. O ideal é você usar uma tirinha que tenha o tamanho certo aqui do ombro. A tira mais larga, não tem problema, você sobreponha uma à outra e dá certo da mesma maneira. Então, eu sobreponho aqui. Mantive 1 centímetro de cada lado para nossa margem de costura. E agora, então, eu vou colocar o forro sobre o tecido principal e costurar, não prendendo a lateral aqui da fita. Costurarei cava, ombro, decote e centro das costas. Faremos isso dos 2 lados das costas. Costuradas frente e costa, nós estaremos com ele assim. Nós fizemos os piques. Primeiro, nós costuramos com 1 centímetro de margem de costura. Tiramos o excesso de tecido, deixamos com meio centímetro. Por que fazemos isso? Este tecido é ligeiramente transparente, então a costura vai aparecer do lado de lá. A gente iguala para ficar bonitinho. Fizemos os piques nas costuras curvas e vamos virar para o lado direito. Virada para o lado direito, nós assentaremos agora a ferro antes de dar sequência. Na parte das costas, fizemos a mesma coisa. Costuramos usando 1 centímetro, cava, ombro, decote, centro das costas. Tiramos, deixamos meio centímetro apenas, fizemos os piques nas costuras curvas e vamos virar para o lado direito. Basta você puxar aqui a fitinha do ombro. Passaremos a ferro também para assentar as costuras. O que é importante aqui nas costas? Nós temos que fazer essa costura exatamente do lado da fitinha, para não sobrar o ombro para os lados, tá bom? Vamos passar a ferro então para dar continuidade. Virada para o lado direito e passada as partes da pala, nós estaremos com elas assim. Costas, costas e a parte da frente.
Agora nós vamos então unir as costas à frente. Viramos direito com direito. Vamos pegar o tecido principal, alinhar aqui a costura da cava e costurar de um lado ao outro. Faremos isso dos dois lados. Depois de fechar as laterais, nós estaremos com a pala dessa maneira, porque ela vai ser fechada amarrando aqui no ombro. Então eu costurei, vou mostrar para vocês. Passei um zigue-zague e rebati essa costura. Fiz isso aqui porque os dois tecidos que eu estou usando desfiam bastante. Então eu já preferi fazer o zigue-zague, inclusive na parte interna, que é coisa que eu não costumo fazer. Não usei o overlock, usei o zigue-zague. A linha do meu overlock saiu e eu não estou com vontade nenhuma de ter aquele trabalhão para colocar. Então foi zigue-zague mesmo. A pala então está assim. Aqui nós vamos agora colocar a saia. A colocação da saia nós já temos em vários vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse. Então nós podemos fechar as duas laterais. Temos aqui um painel, digamos, frente. E temos aqui o painel das costas. Nós podemos fechar as duas laterais desse painel, abrir aqui no centro o painel das costas, colocar uma tira de acabamento de cerca de 3 centímetros, a gente costura pelo direito dos dois lados que nós abrimos, depois vira para o avesso, faz a dobrinha e faz o acabamento. E faremos assim o abotoamento de cima a baixo. Abotoaremos o vestido de cima a baixo. Se nós fizermos isso, nós podemos, depois de franzidos os dois painéis juntos, colocar na pala aberta. Fica bem mais simples. É o mesmo sistema que nós temos no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que é bata e bermuda, se não me engano. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E podemos também fechar os dois painéis, fazer a carcela nas costas, como explicado no vídeo Carcelas, franzir a saia toda e colocar na pala, como também temos em vários vídeos. Depois de fechadinha, ela estará dessa maneira. O fechamento do ombro nós passaremos uma fitinha por uma das azelhas. Essa alcinha aqui se chama azelha, viu, gente? Então, se alguém falar azelha, vocês já sabem o que é essa alcinha. Então, a gente passa a outra fita pela outra azelha. Será que eu passei as duas pela mesma? Não, tá certo. E agora, então, a gente vai dar o nozinho e dar o lacinho para fazer o acabamento. Eu tô dando aqui ao contrário, provavelmente a pontinha vai ficar virada para mim, mas depois, na hora de fotografar, eu dou certinho para vocês verem. Seria mais ou menos isso aqui, tá vendo? A alcinha vai ser regulável aqui na azelha que nós fizemos, nas duas alcinhas que nós fizemos com o rolotê. Então, feito isso, nós vamos escolher então a maneira que nós vamos pregar a saia aqui. Vou deixar vários vídeos para que vocês possam escolher aqui na descrição desse. Vamos colocar a saia, fazer as casinhas, colocar os botões e o nosso vestidinho super gracinha estará pronto. E antes de nós darmos por encerrado o nosso encontro de hoje, nós vamos dar aqui algumas dicas. O tecido para sublimação, ele obrigatoriamente tem que ter mais do que 50% de poliéster. E a maioria dos tecidos de poliéster, como vocês devem saber, desfiam.
O que eu faço para manter o tecido lisinho sem precisar passar overlock que come o tecido ou o zigue-zague, que em tecidos transparentes aparece do lado de lá? Eu selo o tecido, é bem simples, você pega lá o isqueiro e passa assim rapidinho, ó, saiu o fiozinho. Vocês vejam que aqui tá cheio de fiozinho, aqui já tá sem. A mesma coisa nós vamos fazer na ponta do lacinho. A gente sela a ponta da fitinha, que é a fitinha que nós usamos para o lacinho. E vamos agora então às dicas finais com o uso do nosso molde de hoje. Antes da dica do molde, a dica para a gente costurar aqui a saia na pala. Você tem na pala 3 partes, uma parte das costas, a outra parte das costas e a parte da frente. Você passe o fio de franzir numa das partes da costa, na outra das partes das costas e na parte da frente. E depois você alfinete a lateral da saia na lateral da pala e vai franzindo os 3 pedaços separadamente. Fica muito mais fácil para você franzir e colocar na saia. Nosso molde de hoje. Nós usamos a parte das costas e uma frente que é meia pala. No entanto, no molde vocês vão receber a frente deste molde inteira também, caso queiram usar a pala inteira. Eu não imprimi, que é para não gastar papel e tinta desnecessariamente, mas no molde vocês vão receber costas, a frente inteira e a meia pala. A meia pala não é a frente inteira cortada no meio. Se vocês colocarem a parte da frente aqui, vocês vão ver que o decote, que a cava da pala normal, ela é um pouco mais para fora do que essa, tá bom? E nós podemos usar esse molde claro de várias maneiras. Nós estamos ele aqui com abertura nas costas. Podemos fazer com as costas fechadas. A gente tira a abertura das costas, corta na dobra do tecido e coloca os 2,5 centímetros para fazer o abotoamento na frente. O vestido todo abotoado na frente fica muito fofo. A minha intenção até era fazer esse vestido todo abotoado na frente, mas eu não fiz para não perder o desenho do estampado do tecido. Fora isso, nós temos aqui uma pala, como todas as minhas, que é bem feita, que tem um bom caimento e que você pode usar de 1000 maneiras. Você pode aproveitar para fazer um trapézio. Você pode pegar essa palha e encurtar, colocar uma sainha aqui e fazer um top. Você pode fazer realmente de 1000 maneiras. Use a sua criatividade, como eu sempre sugiro, e com o molde nós teremos vários modelos. Bom, então agora eu vou terminar o nosso vestido. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.